Saudações extensivas a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conversa Sociológica na sua tela. E estamos no mês de outubro, mundialmente conhecido por mês de combate e prevenção do câncer da mama. E hoje temos a nossa convidada especial, Kizita Michinji, mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, docente universitária e diretora-geral do Instituto Superior Politécnico Tocuista. Também é investigadora. Socióloga Kizita, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, Leopoldino de Tumbaca. Agradeço pelo convite feito. Então, agradeço pela escolha. Eu acho que isso é uma boa iniciativa. A sociologia faz-se mesmo assim também, no tempo real. Experimentar os afazeres daqueles que fazem sociologia. E eu penso que se continuar assim, dar parabéns. Eu acho que podia alargar o foco de natureza daquilo que se passa à volta, das temáticas da atualidade, e tentar fazer não só as entrevistas, mas captar e fazer um trabalho sobre a opinião daquilo que se passa, já depois escolhes as opiniões e coloca também aí no programa. Estou inteiramente à vossa disposição. Vamos falar então sobre as políticas públicas de igualdade e promoção de gênero no mercado angolano. E mais do que falarmos desse tema, falar de uma situação visível nas nossas sociedades, particularmente as sociedades africanas. Então, a nossa convidada vai nos ajudar na análise e apreciação do tema então escolhido. Socióloga Kizita, quando falamos em políticas públicas direcionadas à igualdade de gênero, o que realmente queremos falar? Bem, neste sentido nós pretendemos compreender a ideia de políticas viradas para mulheres. Porque quando se fala de políticas públicas viradas para o gênero, apesar que o gênero é masculino e feminino, mas quando se trata de políticas públicas, neste sentido hoje aqui a tratar, está relacionado com políticas versadas às mulheres. E este é um campo que não é assim tão novo, apesar de que as políticas públicas já há algum tempo já se trata, mas as versadas para o género ou para as mulheres, ela começa a ser debatida bem próximo da década de 70. É ali em que se começa a sentir que os governos são aconselhados ou incentivados a trabalhar em especialidade com as mulheres. E Angola, como não está fora deste campo a nível mundial, porque nós temos assinado acordos com as agências internacionais, aqueles organismos, o Banco Mundial, o Unesco, e dentro desta cooperação em que nós ratificamos a políticas públicas versadas para o gênero, nós também assinamos. Por isso é que hoje vimos vários programas em que nós também participamos. Aqueles que não conhecem podem pensar que é só o Estado angolano. Não, nós estamos dentro de um programa que é a nível mundial, na qual ratificamos, e o Estado angolano também cumpre com estes acordos. E falando do Estado angolano, no nosso contexto, de forma particular, que apreciação é que a nossa convidada pode fazer de uma forma resumida das políticas versadas à mulher, relativamente nos domínios social, político e econômico? Bem, as políticas para o Estado angolano, como eu disse, que não é exemplo dos outros. Só que uns trabalham mais e outros trabalham menos. Mas aquilo que é apreciado hoje, que está acontecendo em Angola, já começa-se a sentir os programas virados para a saúde. Estamos aqui a falar do combate ao cancro da mama, estamos a falar de doenças sexualmente transmissíveis, que o Estado também tem um programa para assistência para estes casos, também tem, e no lado da saúde, aqui também está
a questão da sexualidade das meninas, tem aqui a reprodução assistida, que também é um novo que entra no leque da saúde para as mulheres. Temos o setor do combate à pobreza, estamos aqui a falar em emancipar a mulher economicamente. Há vários programas versados para isso, aqui também abrange as mulheres rurais, né? Então temos esse programa, temos aqui o Xiquila, temos agora que está a se fomentar para as famílias, empoderamento da mulher, do setor informal também. Penso que tem encaminhamento, a questão do género no setor político também já é visível. Há uma cota na qual já está estabelecida em que as mulheres ocupam determinados cargos. Se reparar, este ano há mais mulheres na arena política. Felizmente, dentre as várias políticas versadas às mulheres no nosso contexto, nós gostaríamos de olhar numa que achamos não mais importante em detrimento das demais, mas que joga um papel fundamental, que é a política virada ao combate contra a violência da mulher. Como é que vai, quanto à sua implementariedade ou concretização da mesma política, visto que ainda é visível no nosso contexto, particularmente a partir das redes sociais, é visível identificarmos casos de violência doméstica constantemente? Bem, eu penso que esta de todas elas, essa funciona muito bem cá em Angola. O que não, se calhar o que dificulta é as mulheres denunciarem. Porque desde o momento que a mulher denuncia a violência, o caso é automaticamente tratado. E há mais, depois de denunciar, também já temos isso, que não é permitido retirar a queixa, até que o processo avance. Então eu penso que o que está aqui não é o não tratamento, é a não apresentar a queixa contra a violência, seja qual for o tipo. Porque até a violência doméstica, ela quando ocorre, está estratificado que não é só quando o marido bate ou a mulher bate, mas também a questão moral, vizinhos, amigos, parentes, já está tudo estratificado. Basta que se denuncie a violência, a polícia já está aí a tratar. Bem, se olharmos nas teorias funcionalistas, sobretudo na visão de Durkheim, e também podemos aqui mencionar o tal compasso, relativamente à família, ambos fazem uma apreciação naquela que nós podemos considerar então os papéis ou a divisão de atividade ou divisão social no seio familiar. E até que ponto é que essa divisão ou essa abordagem teórica se encaixa no nosso contexto, relativamente ao papel destinado para o homem e também para a mulher? Bem, a teoria aqui nós podemos ver ela em dois sentidos. Aqui estamos a ver a questão cultural, em primeiro lugar, que estes papéis são bem diferenciados para nós. O que é tarefas para mulheres, o que é tarefa para os homens. Até hoje isso é sentido porque há uma reprodução da própria educação em si. A pessoa pode dizer, entre aspas, emancipada, mas culturalmente não está emancipada. Continua a educar os filhos nesse papel de diferenciação cultural, se bem que há outras que já não há essa diferenciação, mas na maioria dos casos ainda é esta diferenciação. E a outra é olhar a questão da própria modernidade em si, aquilo em que vai influenciar com que a sociedade é influenciada em alterar os seus valores relativamente a estes papéis sociais. Aqui estamos a falar da questão de igualdade do género. Tá? Indo para a igualdade do género, então para nós é algo novo, que ainda estamos a aprender a lidar, que de alguma forma que ainda há uma certa resistência, porque a questão cultural ainda fala muito mais alto.
Bem, e na opinião da nossa convidada, quais têm sido, podemos assim considerar, né, os maiores fatores que têm influenciado para a desigualdade de oportunidade do ponto de vista do gênero? Aqui, do meu ponto de vista, uma das variáveis tem a ver com a questão da maternidade. Este é o foco. O outro tem a ver com a questão da escolaridade das mulheres. E são poucas as mulheres que são ensinadas a ir atrás dos seus objetivos. Principalmente quando se é ensinada de que se casar, a importância de tratar do lar é o mais importante. Não estou a dizer que não há outros casos. Nós não podemos olhar Angola no centro. Nós temos que englobar ela até as periferias. E a maioria está na periferia. A maioria não é escolarizada das mulheres. Não é? Aparentemente podemos estar na escola, vamos pensar que a maioria é escolarizada. Mas ela chega até um determinado nível, porque a questão da maternidade começa muito cedo para nós. E nós reparamos que, em média, 12, 13, 14 anos, meninas têm filho. Quer dizer, mesmo cá no centro, nós já conseguimos observar. E vai reparar que este é um fator que também compromete a mobilidade da mulher para esta questão da igualdade. Bem, na atualidade já é visível a emancipação da mulher, podemos assim considerar no campo da educação. Se no passado reclamava-se que as mulheres não têm tido oportunidades para frequentar, sobretudo o subsistema do ensino superior. Hoje, felizmente, já é visível uma presença muito significativa das mulheres no subsistema do ensino superior. Mas também encontramos, em contrapartida, vários desafios que elas têm se deparado com ela. E um dos grandes desafios é essa que a nossa convidada fez menção, a maternidade. Até que ponto é que as instituições do ensino superior poderiam velar essa questão da maternidade de uma forma diferente, para que as mulheres não saíssem, podemos assim considerar, ou não seriam prejudicadas? Isso que aqui o ensino superior trata muito bem isso, até o ensino geral, se bem que para algumas escolas as meninas são passadas para o turno da noite, mas no ensino superior não há esta desigualdade por causa da maternidade. Aqui a questão da maternidade que colocamos como variável de impedimento é porque a própria mulher em si adota em cuidar, se tiver marido, em cuidar do marido, de casa, ou adotar cuidar do filho. Ela coloca em primeira instância a questão familiar. Não, mas referindo-se ao ensino superior, daquilo que é a minha experiência, não há este impedimento dela continuar ou descontinuar. Porque, em algumas circunstâncias que temos observado, sobretudo no ensino público superior, é que muitas são as mulheres que, quando estão nessa fase, infelizmente, têm encontrado várias barreiras por parte, podemos assim considerar, de alguns docentes, e que até um certo ponto a instituição não tem levado a peito esta que seria então um direito das mulheres. Eu penso que tem que se ter muito cuidado com essa questão, quando principalmente você não faz parte do sistema da organização em si, porque uma coisa é aquilo que se observa e não é, mas a outra coisa é aquilo que a instituição faz. A questão de colocar que há um impedimento dos professores, a regra não é esta. Professores e alunos, estudantes, cumprem a regra que a instituição estabelece. Tanto é que ela tem direito de ficar 3 meses em casa, e depois dos 3 meses ela volta, se perdeu avaliações, lhe é dado o direito de recuperar estas disciplinas ou as provas perdidas. Eu não vejo onde aqui a própria escola institucionaliza a desigualdade relativamente à questão da maternidade. Não existe isso. O próprio regime acadêmico
do Estado já cautelou, até as privadas também têm isso. Então não há como dizer que, para mim isto é falácia, não há argumento possível, porque aquilo que é a regra, desde que a primeira universidade, que é Agostinho Neto, o regime acadêmico para as mulheres sempre funcionou relativamente à maternidade. Bem, também é visível o elevado número de políticas públicas viradas claramente a essa nossa temática. E gostaríamos de saber por parte da nossa convidada, será que ainda há necessidade da existência de mais políticas ou devemos primeiramente pautar pelaquela que é o cumprimento devidamente das políticas já existentes? Desculpa. A questão não são muitas políticas. Nós temos que entender que o governo tem uma agenda. E essa agenda, quando é de nível mundial, os governos têm que cumprir. Conforme aparecem as necessidades, estamos a falar da questão do gênero, e olha que aqui há uma sociedade civil do gênero que trabalha muito os direitos das mulheres. Então, tendo em conta este movimento, vai influenciar que, tendo em conta a dinâmica da sociedade, do mundo, que os governos abram umas agendas para as mulheres. Então, não há se é mais ou se é menos. Mas aqui também estamos a dizer que os programas das agendas trabalhadas pelo governo ou pelos estados, elas funcionam. Você pode dizer que não vai abranger todos, vai depender como é que está a trabalhar o projeto, mas daqueles que eu tenho conhecimento, mesmo na época, a partir do Ministério antes era do Ministério da Agricultura, do combate à pobreza, programas funcionavam muito bem. Aqui da ação social também vejo que elas trabalham. E as políticas têm sempre essa dificuldade da sua implementação, dependendo da área onde a gente vai aplicar, como é que a população absorve, como é que participa, como é que entende, quem gere também esta política no local, porque elas são local, você está numa magnitude, depois vai ver para o local. Há determinadas que no determinado local não vai funcionar, porque se calhar foi mal concebida para aquele local, mas no outro, com outras características, ela pode funcionar. Bem, uma vez que, para que a sociedade participe, né, para que os cidadãos tenham as informações ou conheçam as políticas públicas, há uma necessidade também da sua divulgação de forma massiva. E como é que nós estamos, do ponto de vista da divulgação das políticas versadas às mulheres? Bem, posso dizer, se for a divulgação que está a falar sobre as mídias, eu penso que ainda podia-se fazer mais. Mas não posso afirmar aquilo que o governo faz, porque é feito através das suas administrações. As administrações é que trabalham com os grupos selecionados para a implementação delas. Então, eu não posso argumentar aquilo que vai para além da minha compreensão, daquilo que eu, em loco, não conseguia apreciar. Para o efeito, tinha que ser também do governo, de uma determinada administração, que pudesse compreender, ou se tivesse um projeto versado para uma determinada política do gênero. Bem, e olhando ao setor privado e ao setor público, ligado ao cumprimento, uma breve apreciação, ligado ao cumprimento das políticas versadas às mulheres. Qual, da opinião da nossa convidada, seria o setor, então, com maior eficácia, né, do ponto de vista do cumprimento dessas políticas? Eu penso que, sem dúvida, é o setor público, porque elas nascem aí. O setor privado, e olha que o nosso setor privado ainda não é assim tão forte. Está no nascimento que ainda não há uma obrigatoriedade de que você deve, com este projeto, você tem que ter X. Isso deve existir, mas sobre isso o público ainda ganha. Bem, ainda
daquela que é as políticas lançadas às mulheres no campo econômico. Já no princípio a nossa convidada fez menção de inúmeras políticas e que realmente muito dos nossos servidores e a sociedade em geral tem acompanhado e também tem participado. Nós gostaríamos de olhar aquilo que é o empoderamento da mulher no mercado de trabalho do ponto de vista do empreendedorismo. Como é que estamos? Olha, sobre esta temática é uma agenda que acho que é nacional, porque até o ensino superior já é uma área que é sobre empreendedorismo. Isso significa que o próprio ensino já está preocupado com a emancipação da mulher. Ou, vamos dizer aqui, homens e mulheres, aqui não há escolha que só são para as mulheres, mas aqui o programa já é uma área que se chama extensão, cooperação, extensão e empreendedorismo, em que a própria escola já deve trabalhar a questão do empoderamento dos estudantes. Se isso já está na escola, significa que é uma macropolítica, para que efetivamente entre em exercício. E nós vimos que, sobre isso, o Estado também promove vários cursos. Além do Estado, também tem os privados, que também já promovem os cursos de empreendedorismo. O programa de formação profissional, quando se acaba, pelo menos o programa do Estado, repara que os jovens já são dados kits, para que eles terminam o curso e vão para o mercado de trabalho. Então eu penso sobre este setor, acho que está andando bem a questão do empreendedorismo. É uma política que está institucionalizada até na escola, pelo menos o meu conhecimento no ensino superior. Olhando naquela que são as diferentes organizações que compõem as nossas comunidades, porque muitas são aquelas que se deparam de frente, em primeira instância, com as comunidades e conhecem realmente as reais necessidades das mesmas comunidades. E gostaríamos aqui que a nossa convidada trouxesse algumas considerações dessas organizações, sobretudo as organizações sem fins lucrativos, que velam pela promoção, cumprimento de agendas ligadas a políticas de promoção da mulher. Não sei se fosse nesse sentido, porque as nossas agendas aqui são internacionais. Os acordos estão ali versados com estas organizações que acompanham, porque há fundos que se distribuem para os programas. Então não se pode falar daquelas que não estão ligadas ao Estado. Normalmente, quando elas vêm para cá e vão trabalhar, são do Estado, pelo governo a trabalhar sobre esse tipo de objeto. Então, nada está fora daquilo que o Estado faz. Elas, quando vêm, aquelas que são sem fins lucrativos, mas necessariamente elas é que têm fundos e prestam ajuda a essas comunidades. Não é que elas venham fiscalizar estas sem fins lucrativos, vêm fiscalizar a atividade do Estado, porque vai fiscalizar quando há programas deste género, os doadores é que fiscalizam, é que vão verificar se está a correr bem, os relatórios são prestados e assim que funciona. Bem, será que no nosso contexto ainda tem ocorrido situações, podemos assim considerar, no mercado de trabalho, de desigualdade ligada ao salário, desigualdade de promoção do gênero? Olha, não sei se agora se pode efetivamente dizer isso, porque agora aqui está a capacidade do homem e da mulher. Eu penso que muitas mulheres hoje estão a se destacar muito bem. Já não há porque não o promovo, porque é uma mulher. Não, aqui tem a ver com a questão de capacidade das mulheres. Hoje é aquilo que se observa, tanto é que senão não havia uma vice-presidente. Né? E também, porque se considerou que as mulheres também são capazes.
E a gestão feminina não é dizer, tirar a bola para mim, as mulheres conseguem gerir muito bem. Sem sombra de dúvida. Eu considero as mulheres gestora de natureza. Elas têm a capacidade, até mesmo aquelas que não têm um nível de escolaridade, mas do ponto de vista da gestão organizacional interna, têm aquela capacidade de executarem de forma adequada. Se reparares, há determinadas empresas para determinados cargos preferem mulheres. Temos acompanhado. A partir do critério de seleção, sim, lá sempre sai. Você sabe que não presta as áreas, só precisa de senhoras. Bem, até um certo ponto também podemos assim considerar uma vantagem naquela que são as políticas de promoção. Sim, o abraço que o Estado fez, mesmo a nível de bolsas de estudo, há uma prioridade para as mulheres. Só ser mulher que se possibilita que vai continuar os seus estudos e de imediato não vou apoiar. Bem, temos aqui uma novidade para os nossos seguidores que não têm essa informação. Aproveitem, partilhem com vossos familiares, amigos e comunidade em geral que as mulheres podem sim procurarem, podemos assim considerar, darem seguimento da sua formação e sendo apoiadas pelo Estado angolano. Basta que cumpram os requisitos que o Estado assim deliberar para que possam então ser estudantes bolseiros. Ainda há também um programa da Unitel que só promove mulheres, a questão das TICs. Ela só seleciona mulheres. Só para áreas das ciências duras. Estamos aqui a partilhar muita boa informação que certamente vão nos ajudar para que tenhamos uma visão holística do funcionamento da nossa sociedade particularmente. Estamos mesmo na reta final do nosso programa e também gostaríamos ainda que a nossa convidada trouxesse algumas considerações, não finais, atenção, considerações relativamente à instituição que dirige. Bem, a nossa instituição é nova, está com 6 anos e tem um futuro próspero bom. Um futuro próspero bom, como qualquer uma quando ser dedicado no propósito da missão. E os programas aqui institucionalizados, versados principalmente para os estágios acadêmicos dos nossos estudantes, é bom. Até para as ciências sociais também. Os meninos de direito já temos escritores, eles esse ano vão para o 5º ano, vão fazer estágio, já é escritório. Os meninos da contabilidade fazem ambiente controlado, os de psicologia, versado para a clínica, vão para o hospital psiquiátrico, os de trabalho têm empresas, os da escola vão para a escola. E os de sociologia trabalham aqui mesmo para a administração de Clomaquês. Nós temos um acordo com a administração de Clomaquês, em que quando chegar a época vão trabalhar para o setor social. Bem, então... Os de engenharia também nós temos laboratórios em que os estudantes vão fazer a prática. São no dia de laboratório, o transporte tira daqui da escola, levam ao laboratório, do laboratório para a escola, não tem como faltar mais aulas. E para este ano vamos ter os laboratórios acadêmicos, aqueles em que, para além, vão fazer fora porque é em tempo real. E aí, quando aparece uma vaga para uma determinada empresa, aqueles bons se dedicam, aqueles que fazem eletrotecnia vão para a Lauca, fazem na barragem de Lauca. E nessa iniciativa de que o estágio acadêmico funciona, isso faz com que conseguimos dar aos nossos estudantes.
Bem, caros seguidores, você que tem o sonho de continuar a sua formação ou velar pela formação do seu familiar, amigo, convidamos também a visitar as instalações do Instituto Superior Politécnico Tocuista, entrar em contato com a recepção ou os departamentos para que possas então receber as informações partilhadas aqui pela diretora-geral e se matricular no curso que realmente o meu seguidor gostaria de frequentar. E tem que ter vontade de estudar, porque aqui, se não estuda, pode ficar 2, 3 anos sempre a repetir. Olha, atenção, estamos aqui a quebrar aquele tabu de que nas instituições do ensino superior privado não se reprova. Isso não é bem assim. Não, aqui se reprova mesmo. Então, se o seu seguidor vai escolher essa instituição para frequentar a sua formação, força de vontade, acima de tudo, até porque é uma instituição que está bem localizada. Está localizada, tem a paragem dos autocarros, tem a paragem dos táxis na normalidade. E creio que o seguidor não terá muita dificuldade de chegar até a essa instituição. Convidamos então a visitar o Instituto Superior Politécnico Tocuista. Bem, agora sim, na reta final da nossa breve conversa, gostaríamos que a nossa convidada trouxesse algumas considerações relativamente ao tema de análise. Só que não sei que tipo de considerações poderia ter ser. Penso que se não seria repetitiva a fala, mas que de algum modo podemos sentir que sobre a agenda política para o gênero está dando a pessoa, que alguns programas funcionam e funcionam bem. E eu penso que, mais do que falar o que já foi dito, eu poderia despedir do Leonardo e oportuno dizer que até breve, ou até já, porque possa ser que possa surgir uma outra situação, podemos estar junto no canal. Certamente que surgirá mais oportunidade e agradecemos a nossa convidada por ceder o seu tempo para participar do nosso programa relativamente à conversa sociológica e na sua tela. E queremos também aqui estender a nossa disponibilidade por parte da direção relativamente à cobertura de algumas atividades acadêmicas, uma vez que o nosso canal também tem como um dos objetivos a divulgação de atividades acadêmicas para que a sociedade em geral conheça realmente as atividades que são realizadas no nosso país. E você, seguidor, ou para quem ainda não é seguidor do nosso canal, aproveite e faça a sua subscrição, é gratuito, faça a sua subscrição, ative o sininho para que possa então receber as notificações relativamente à divulgação dos vídeos que a gente passará a partilhar semanalmente. Estamos juntos até a próxima edição da Cozinha Científica. E não se esqueçam, ainda estamos no mês de outubro, não simplesmente as campanhas de prevenção e diagnóstico de cancro da mama sejam efetivadas neste mês, mas gostaríamos que fosse uma ação contínua, para que então poderíamos assim evitar casos de cancro da mama. Por isso estamos juntos.